Graça e paz a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós meditaremos em Romanos 10, versículo 17. E gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. E o tema de hoje será: quem tem ouvidos, ouça. Olha só, hein? Ou melhor, a fé entra pelo ouvido. Preste atenção. A fé entra pelo ouvido. E diz o seguinte aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E nós vamos meditar um pouco sobre esta mensagem que é muito importante hoje. Deixa eu encostar aqui, porque o espaço aqui não está dos melhores, né? Então vamos lá. Nós vamos refletir um pouco sobre o que anda a acontecer com o mundo. E como é importante a gente parar para ouvir uma coisa certa, uma coisa direcionada, uma coisa que realmente vem de Deus. Hoje nós deparamos com várias situações, com pessoas ouvindo tudo, mas infelizmente ouvindo coisas que não edificam. E essas coisas que não edificam, elas levam à morte. Eu quero dizer que levam a uma morte espiritual. E em muitos casos, como a desobediência leva à morte. Por exemplo, o pai fala para o filho: olha, não andas assim em tal lugar porque é perigoso. Pode ser que lá tu encontres alguma coisa e podes até morrer por conta disso. Quantos jovens não dão ouvidos aos seus pais e acabam morrendo, né? Mas eu quero dizer aqui algo muito importante. Aqui, o que nós acabamos de ler em algumas versões diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E isso é eficaz para os nossos corações, isso é eficaz para as nossas vidas. E nós vamos encontrar aqui uma mensagem direcionada a essa situação. Nós vamos começar aqui também a falar sobre Simão Pedro, lá no livro, lá em João capítulo 21, do versículo 1 a 11. Depois dá uma lidinha. Você vai entender que eles estavam pescando, passaram a noite toda pescando, e quando retornaram da pescaria, não pescaram nada, ainda estava a uns 200 côvados de distância para chegar até o sítio onde eles iam parar o barco. Então, o mestre menciona: lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito do barco. O que eu quero dizer é: aqueles homens poderiam ter imaginado tantas coisas. Pesquei a noite inteira. O que eu vou fazer lá? Sou pescador de tantos tempos. Eu conheço esse mar, eu conheço. E eu não vou voltar para lançar essa rede, porque eu já fiz isso a noite inteira. Mas aqueles homens, eles pararam para ouvir aquela voz. Eles pararam e deram ouvido à boa orientação. E eles pescaram 153 grandes peixes. E eram tão grandes que a rede quase quebrou, quase arrebentou. Aqueles homens poderiam deixar de viver este milagre se eles não tivessem ouvido aquela voz. E Pedro menciona, né, sobre tua palavra lançarei a minha rede. E ele volta e então lança a rede. E eles pescaram muito. Eu gostaria que você pensasse um pouco: quantas vezes nós estamos no trabalho e as coisas não estão a correr bem, e então a gente termina aquele dia de forma tão tristes, tão abatidos e angustiados, e muitas vezes até reclamando. Já aconteceu dias que isso aconteceu comigo. E eu falei: pai, né, por que esse dia não foi um dia tão agradável? Por que essas coisas estão a acontecer? Enfim, acabei dando ouvido a tantas coisas, menos aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas eu gostaria que você gravasse essa palavra.
De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens ouviram a palavra e colocaram em prática. Um outro bom exemplo que nós podemos dar sobre ouvir a voz, dar crédito a ela e colocar em prática, foi da vida do Romano, daquele centurião. Ele era um homem que havia uma autoridade sobre a vida dele, mas ele chega até Jesus por conta do servo dele que está doente, e ele fala com o Senhor: não sou digno que entres debaixo da minha casa, debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem estava a acreditar na palavra do Senhor. Ele acreditava que uma palavra dada, mencionada, direcionada, conduzida pelo Senhor Jesus mudaria toda a sorte da vida deles. Dele, na verdade, né? Mudaria a sorte dele, do seu servo que estava enfermo. O mais interessante é que Jesus menciona que nunca tinha visto tamanha fé. Isso está no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 8 até o versículo 13. Você vai encontrar essa história desse centurião. E ele fala que ele tem uma autoridade, que se ele mandar um servo ir, aquele homem vai. Se manda outro para que volte, esse volta. E ele fala: se o Senhor disser uma palavra, assim o farei. Mas o interessante na vida desse homem é que ele fala que ele não é digno que Jesus adentre ao seu teto. Ele entra reconhecendo a divindade, a autoridade que há em Jesus. Ele se submete. Olha, eu não sou digno de te receber. Ele se coloca numa postura de humildade. E Jesus menciona que nunca viu, não havia visto tamanha fé como viu na vida daquele homem. Aquele homem ele foi honrado. E o mais interessante é que no versículo 13 ele menciona: e assim será feito, conforme o seu desejo. Conforme a sua palavra, conforme a palavra do Senhor, aquele servo foi curado. Eu quero que você pense e reflita um pouco como está a sua vida. A quem tu tens dado ouvido? Que palavra tens ouvido? Hoje, a palavra é pânico. A palavra hoje é medo. A palavra hoje é não temos fé. A palavra hoje é morte. Se ligarmos hoje os noticiários sobre o mundo, é isso que nós ouviremos. Então nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Encher o nosso coração com a verdade que liberta, com a verdade que restaura, com a verdade que pode mudar toda a nossa sorte de bênção. E novamente, eu gostaria que os irmãos ouvissem: de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículos 17. Versículo 17. Pense um pouco mais. Agora nós falaremos de um outro homem. E esse homem encontra-se em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Deus disse a Caim: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe tu dominá-lo. A palavra do Senhor chegou ao coração de Caim, mas Caim não deu ouvido à palavra do Senhor. Ele deu ouvido àquilo que ele quis. Ele deu ouvido ao desejo da sua carne, ao desejo do seu anseio, à necessidade momentânea. Ele poderia ter dado ouvido àquilo que Deus havia mencionado e ter uma outra ação e ser reconhecido por ser bênção, por ser alguém que errou em seu coração, mas que reconheceu seu erro e ter dado um destino diferente ao que foi dado. E agora, eu quero que os irmãos pensem comigo. Nós refletimos aqui algumas questões. Nós notamos aqui duas situações boas e agradáveis e exemplos de ouvir realmente a palavra de Deus,
A gente encontra aqui Simão Pedro, que ouve a palavra do mestre e volta a pescar e se alegra porque foi recompensado. A gente encontra a palavra do centurião romano, que ouve a palavra do Senhor e seu servo é curado. E nós temos agora Caim, que ouve Deus e não dá ouvidos. E ali tudo se perde. E ali tudo realmente vai para rumos tristes. E aí agora cabe uma pergunta. O que tu tens ouvido? O que tu tens ouvido está a preencher o seu vazio? O que tu tens ouvido tem trazido paz ao seu coração? Se não tem trazido paz, se alguma coisa não está a condizer, não estar bem, não está a se encaixar, Deus não está nesse negócio. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. Nós precisamos compreender qual é a orientação do Senhor para as nossas vidas. Então, nós precisamos colocar em prática algumas coisas. E uma delas, olha, sempre que ouvires eu a ministrar qualquer coisa, a base do cristão tem que ser a Bíblia. Como nós já vimos em outros vídeos, nós precisamos focar em Cristo. Então nós precisamos meditar na Bíblia. Meditar na Bíblia para trazer um direcionamento, para trazer paz. Nós precisamos esperar o momento certo para agir. Não devemos agir precipitadamente, mas temos que ter calma em qualquer ação. E nós precisamos obedecer às orientações. Entenda bem. Eu não sei se os irmãos conhecem aquela corrida que é no deserto, o rally. O rally está lá uma equipa muito grande, mas está lá a conduzir uma pessoa e ao lado está o navegador, aquele que fica com os mapas, que fica com o GPS, a dizer, olha, a tantos metros há uma curva, talvez uma curva larga, uma curva mais fechada, nós passaremos por um lugar terrível. Então o navegador, ele direcionará aquele que está a conduzir. Então nós precisamos pedir para que o Senhor seja o nosso navegador nesses momentos, para que possamos ouvir qual a direção que Ele quer para as nossas vidas, para que não possamos ser enganados. Então precisamos descansar, precisamos conduzir, mas precisamos ouvir qual é a orientação do nosso navegador. Eu tenho certeza que Deus há de falar contigo. Eu tenho certeza que Deus trará uma estratégia e um refrigério para a vossa vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio que Deus fará coisas impossíveis. Mas, para o impossível acontecer, eu preciso fazer o possível. E o possível é orar, ler a palavra. E eu preciso esperar o tempo certo para agir. E Deus, com certeza, completará a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, dê ouvidos ao Senhor. Não seja como Caim, que ouviu a voz do Pai e não a colocou em prática. Seja como Simão Pedro ouviu e pescou grandes peixes. Seja como Centurião, que foi um homem de honra. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor possa te alcançar em todo o tempo. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.